Meu nome é Vitor Franco, sou estudante de doutorado do curso de Educação Física na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu me formei aqui e é muito bom estar aqui apresentando para vocês uma parte da tese de doutorado, em que o título será Variações da temperatura da pele durante uma corrida de longa duração. Aí teve a participação do professor Daniele Melo, do Danilo, professor Manuel Cilheiro, Ciro Brito e meu orientador, que é o professor Jorge Perru. Nós sabemos, mesmo que o interesse da comunidade científica em estudos sobre ultramaratonas, a gente percebe que ainda há necessidade de realizar pesquisas sobre o comportamento termográfico em corridas de longa duração, a fim de entendermos melhor as adaptações termorregulatórias que acontecem com o corpo humano após sofrer o estresse extremo proporcionado pelo movimento constante durante várias horas de corrida. E pesquisas anteriores concluíram que a temperatura da pele durante exercícios de baixa intensidade tende a diminuir, mas retorna rapidamente aos valores normais após o exercício. Entretanto, nenhum desses estudos analisou a temperatura da pele durante a corrida de longa duração. No meu caso foram 6 horas, como vocês vão ver, design experimental. Então o objetivo foi analisar a variação da temperatura da pele durante uma corrida de longa duração. Foi realizado lá no Brigada de Paraquedistas em Madrid, na Espanha. Foi uma forma que a gente encontrou de reunir uma amostra mais homogênea e preparada para a atividade que seria realizada. Tivemos uma largada, o cuidado de fazer uma largada individual a cada 2 minutos para facilitar a coleta de dados, porque se juntasse todo mundo na sala, foram 39, juntasse todo mundo para fazer a análise e voltar para a pista, seria muito complicado, então nós optamos fazer uma largada individual a cada 2 minutos, saía um soldado. Eles tinham ritmo livre, ou seja, eles poderiam correr ou caminhar, conforme fosse a necessidade ou desejo deles, não era obrigatório correr durante as 6 horas. E nós fizemos um intervalo de 15 minutos para a coleta de dados a cada 2 horas na pista. Então, ele largava, corria 2 horas, nós chamávamos para a sala, onde foi feita a coleta, eles ficavam ali 15 minutos, e depois desses 15 minutos eles voltavam para a pista, corriam mais 2 horas, depois voltavam, ficavam 15 minutos na sala e depois voltavam para fazer a última etapa. Essa daqui é lá no dia. E uma forma que a gente teve de controlar tudo isso foi monitorar. A gente botou uma musiquinha, o pessoal fica mais animado um pouco. Tinha aqui embaixo também uma câmera gravando todas as 6 horas, que no caso foram 8 horas de gravação, porque o primeiro largou às 8h15 da manhã, o último, seria o número 40, largou aí 80 minutos depois, 1h20, quase 10 horas da manhã. Então, o último terminou quando eram já 4 horas da tarde. A gente precisou interromper até, seria na última etapa, ao invés de fazer 3 etapas, 3 séries de 2 horas, a última a gente precisou encurtar, foi de 1h45, porque a gente precisava encerrar as atividades para poder liberar a pista para eles. E aqui a gente tinha o controle, como que foi feito, Soldado número 1, vai para a pista. Soldado número 2, vai para a pista. Soldado número 1, venha para a coleta de dados. Soldado número 1, você não pode mais comer, você não pode mais ingerir água, pode beber líquidos. Então, como foi o design experimental? Esse daqui é o que eu vou apresentar para vocês. Mas nós tivemos também 24 horas antes da prova, 30 a 60 minutos antes da prova. Aí a gente fez várias coletas, urina, salto contra movimento, pressão arterial, frequência cardíaca, escala de percepção, de sensação térmica, dor, sede, percepção de esforço, recuperação, antes do início. E aí eles corriam 2 horas, paravam 15 minutos, nós fazíamos novamente as coletas, corriam 2 horas, paravam mais 15 minutos, coletávamos, e depois, por conta do final da gente ter que antecipar a entrega, a gente pretendia começar 8 horas, começou 8h15, aí esses 15 minutos no começo atrapalharam um pouco no final, mas não foi nada muito importante assim. Aí, no final das 6 horas, a gente coletava novamente, e 30 minutos
de 30 a 60 minutos após o final dessas 6 horas, a gente fazer a última coleta. Mas nós também fizemos 24 horas antes, 24 horas após e 48 horas após também. Mas aqui eu vou mostrar só o resultado do durante. Então aqui é a pista lá da BRIPAC, Brigada Paraquedista de Príncipe. Essa saída aqui, onde nós realizávamos. Então eles faziam as voltas, sempre no sentido horário. E aí, quando chegava aqui, eu falava assim, olha, agora vem para coletar. Então eles já saíam e vinham aqui para essa salinha. E nessa salinha, nós realizávamos todas as coletas, né? A parte da urina, salto contra movimento, o professor Cileiro fazendo a coleta de dados. Aqui esses que estão de casaco são os colegas que colaboraram, né? Aqui a coleta de urina. E tinha outra mesa que a gente fazia temperatura não, a temperatura do ouvido, pressão arterial, frequência cardíaca e as escalas de percepção. Mas a gente conseguiu, né, ter um dentezinho ali dentro dessa sala que ficava escuro e ficavam boas imagens, ajudaram muito a gente a coletar as imagens, né? Uma outra coisa também, a temperatura, né, externa, já que foi um evento externo, foi coletada. Não trouxe aqui esses resultados porque elas não interferiram, ficaram praticamente as mesmas. Controle da hidratação também, do que eles ingeriram durante as 6 horas. Eu fui medindo o que cada um ingeriu, o que comeu. Eles só podiam comer e beber do que a gente disponibilizava para eles. E aí fizemos, né, análise demográfica, a parte anterior e posterior, nesse caso aqui, coxa, joelho e perna. Então, os voluntários foram 39 homens, com a idade de 27 anos, a altura de 1,77, massa corporal 77 kg, GNC 24,6, 15 anos de treinamento, porque lá você tem o costume de sempre ter como falei, um grupo de paraquedistas altamente treinado, seria a elite do exército, né, espanhol. Então, eles têm muito tempo de treinamento, o que ajudou bastante a coleta. Eles fazem em torno de 6 horas de treinamento por semana, o que gerava em torno de 39, 40 quilômetros. O primeiro alcançou 72 quilômetros e o último fez em torno de 36 quilômetros, que ele caminhou às 6 horas. Então aqui, juntando todos os resultados, de todos os 39, nós tivemos que na primeira série das 2 horas, eles alcançaram de torno de 18 quilômetros durante as 2 horas, o que dá uma média de quase 9 quilômetros por hora. Na segunda etapa, eles já começaram a perder, diminuir a velocidade, o que eles alcançaram, todo o grupo, em torno de 13 quilômetros, que dá uma média de 6,6 quilômetros por hora. E na etapa final, eles alcançaram 10 quilômetros, o que na média deu em torno de 6 quilômetros por hora. Aqui a gente conseguiu observar que, em todos esses asteriscos, é porque o resultado foi o mesmo, né? Aqui a gente tem a perna anterior, joelho anterior, coxa anterior e posterior. E aí o resultado foi o mesmo. Em qual sentido? De que as maiores temperaturas foram alcançadas no final do evento e principalmente após os 30 a 60 minutos de descanso ao final, depois do evento. E quando comparadas com as primeiras ou pré e as 2 horas. Como o professor Bouzas falava ontem, né? Eles começaram a correr e a temperatura da pele diminuiu durante as 2 primeiras horas. Conclusão. Então houve diferença significativa das medidas pré e 2 horas para as medidas de 6 horas e pós 30 minutos, apresentando um aumento da temperatura da pele coincidente com a diminuição da velocidade com o passar do tempo. Um outro dado que a gente tem também, que eu não coloquei aqui, foi em relação à percepção de esforço, que junto com essa diminuição da velocidade e o aumento da temperatura, aumentou também a percepção de esforço deles durante essas 6 horas. E qual a aplicação disso, né? Principalmente para que treinadores, fisiologistas e atletas possam estabelecer estratégias de resfriamento da temperatura da pele durante os eventos de longa duração. Se eu sei que em determinado momento ele começa a ter uma perda de performance, uma perda de rendimento, eu posso tentar, uma das estratégias, resfriar o corpo para que ele volte talvez ter uma melhora, né? É lógico que a gente sabe que não depende só da temperatura da pele, mas é mais um fator que a gente pode pensar em
colocar para auxiliar nesse sentido. Então, agradeço, né, aqui a Universidade, a CAPES, onde eu trabalho, Instituto Federal Fluminense, a Universidade Federal de Fora, lá o grupo de pesquisa e treinamento aeróbico, aberto a todos que queiram participar, é online, toda segunda-feira. A Universidade Politécnica de Madrid, o INEF, o Termo Yuma, onde eu pude ficar lá durante um ano fazendo essa coleta. E se vocês quiserem, depois entrem tem um perfil chamado Mestres da Corrida, e tem lá todos esses slides, QR Code, para vocês poderem baixar, acompanhar, tudo mais. Muito obrigado.